Programa Controverso. Eu, Giovanni Bueno, recebo você e peço licença para entrar na sua casa. Hoje, continuando a conversar sobre Goiânia, convido ele, que é uma marca na Câmara Municipal, vereador Clécio Alves. Vereador, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Boa noite aos queridos telespectadores do programa Controverso. É uma honra, uma alegria estar aqui com você, falando sobre Goiânia principalmente. Olha, é um grande prazer ter você aqui conosco. Você tem uma marca da contundência, uma marca da manifestação plena nas suas falas. E eu tenho feito nos últimos programas várias manifestações. Nós falamos sobre a invenção de Goiânia, sobre a história da manifestação de Goiânia, conversamos sobre o Código Tributário, o Código de Postura, conversamos sobre as reformas de Goiânia, e eu queria conversar dessa vez sobre o sentimento de ser goianiense. Na sua perspectiva, são quantos mandatos já, Clécio? Estou exercendo o 5º mandato consecutivo de vereador de Goiânia com muita honra e muita responsabilidade também. Além do exercício legislativo, você tem alguma outra experiência na atividade pública, Clécio? Olha, eu já tive a honra e a oportunidade de ser prefeito de Goiânia por 10 dias em 2011, em novembro de 2011. Foi uma experiência extraordinária que eu tive a oportunidade de pegar a prefeitura de Goiânia e levar para a rua, e foi extraordinária a experiência. Consegui muitos resultados nesses 10 dias como prefeito de Goiânia. Até eu me assusto às vezes de quanto foi possível realizar e resolver problemas. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Conjunto Vera Cruz, tem uma avenida extensa, Avenida Gersina Borges Teixeira. Sempre no meu primeiro mandato inteiro, a população pedia que eu tentasse o recapeamento. É uma avenida antiga com defeitos, buracos, ondulações. Os 4 primeiros anos do meu primeiro mandato não consegui com o ex-prefeito Pedro Wilson. Fui reeleito para o 2º mandato, prefeito Iris Rezende se elege. Os 4 anos eu tentei e não consegui esse resultado. Fui reeleito para o 3º mandato e o prefeito Iris reeleito. Tentei com ele 1 ano e pouco que ele ficou à frente da prefeitura, não foi possível. Paulo Garcia assumiu a prefeitura, continuei tentando, não foi possível. E aí de repente me torno prefeito de Goiânia, e nos 10 dias que eu fui prefeito, convoquei lá o secretário no primeiro dia de prefeito, e nós fizemos esse recapeamento que está lá, uma avenida importante, um bairro importante, e que deixei a marca minha como prefeito, assim como 5 praças também que nós fizemos, 3 CEMEIs, um no bairro Goiá, que era o CEMEI Bairro Goiá, o outro 3 de Maio, que funcionava no Parque da Lagoa, onde eu moro, que é um parque que foi um trabalho meu com a comunidade, atendido pelo prefeito Iris, e o outro no Solange Parque. Tudo isso nós fizemos, aprovamos a licitação, empenhamos a verba, assinamos a ordem de serviço. Quando o prefeito Paulo chegou, já estava em andamento, e assim foi concluída essa realização. Ontem eu tive uma pessoa conversando comigo por telefone, fruto da entrevista que a Nilma, que é superintendente da CEPLAN, que está fazendo aí o plano diretor, e essa telespectadora me ligou, porque o telefone da gente está aparecendo aqui no rodapé e as pessoas vão me ligar em razão dessa entrevista. E ela me perguntou sobre aquelas praças do projeto Cura. Setor Sul. Do Setor Sul. Por que não resolve, o que falta para resolver aquilo lá? Porque sempre as pessoas têm alguma ideia, mas as ideias parecem paliativos. E ali sempre aquela questão do uso de drogas, prostituição, assaltos e etc. O que falta para resolver aquilo ali? Olha, acho que vontade política, ação, interesse. Tá, mas o que pode ser feito de verdade? Acho que a população... Eu, inclusive, já tive oportunidades em mandatos anteriores de fazer alguns reparos e intervenções em algumas das praças ali do Cura, Setor Sul. É um bairro importante de Goiânia, um dos mais importantes, tradicional. São praças que, se forem feitas as revitalizações, elas não só vão dar dignidade a quem mora ali, mas também vai valorizar aquele bairro tão importante de Goiânia. Mas é meio difícil, né? Porque, por exemplo, o máximo que pode ser feito é iluminação, né? Porque não tem jeito de fazer tráfego lá. Sem tráfego não tem jeito. Mas são praças pequenas, Giovanni. São praças que elas existem e ocupam espaços ali entre as ruas e o bairro do Setor Sul, e que eu acredito, você disse bem, não é muita coisa a se fazer. Você faz uma revitalização, como o prefeito Iris tem feito aí com os mutirões nos bairros.
revitalizando praças já existentes e construindo outras que porventura não existam. Isso tem sido feito. É o que a prefeitura tem feito e está fazendo muito bem feito aí em toda a cidade de Goiânia. Domingo passado e sábado passado nós tivemos um mutirão lá no Guanabara. Você vai lá, depois do mutirão você se encanta. É tudo feito no sentido de dar dignidade, valorizar a autoestima de toda a população. Então, essas praças, elas são necessariamente importante que se faça essas intervenções. Eu, prefeito de Goiânia, com certeza, eu estaria lá ouvindo a população, colocando a participação da população. Isso é o que o prefeito Willis faz e gosta de fazer e sabe fazer também. Clécio, no começo do ano, e todo começo de ano tem briga em relação ao CEMEIs. Todo começo de ano tem briga em relação ao CEMEI, todo começo de ano. A Câmara Municipal levantou 7.000 vagas, faltando 7.000 vagas para as crianças, até porque, além da cidade de Goiânia, tem sempre a questão das crianças do entorno. O prefeito garante que já fez 3.000 vagas, já atendeu 3.000 vagas, já estão construídas, e que vai levantar com salas modulares. As salas modulares, mais 2.000, vamos ter 5.000, vai ficar faltando 2.000 ainda. Exatamente. Mas ele acha que ele zera isso aí no ano que vem. Você acredita que vai zerar mesmo? Com certeza. Essas salas modulares, para quem não sabe, são containers com ar-condicionado, com estrutura... Isso funcionou no Rio de Janeiro? Funcionou e funciona aqui em Goiânia, porque já está sendo colocado em prática em Goiânia. Para você ter uma ideia, eu falei aqui há pouco dos 3 CEMEIs que eu consegui como prefeito de Goiânia durante 10 dias a viabilizar e que foram construídos. Na minha região, eu moro no Parque Industrial João Brás, sou um morador da periferia de Goiânia. Nunca mudou, né? Nunca mudei, o meu gabinete, desde o primeiro mês de mandato em 2001, janeiro de 2001, funciona do lado. Você não vai lá só para buscar voto, não, né? Você mora lá, né? Compra pão lá, arruma o seu carro lá. Eu ando no meu carro de som conversando com a comunidade, quem está nos vendo sabe disso e que mora naquela região, é um hábito que eu faço e assim... Então, para você, se tiver essa mudança do voto distrital, não vai fazer diferença, né? Olha, eu penso que não, porque eu tenho ciúmes da minha região como o marido tem ciúme da sua mulher. Eu sei, eu fui secretário, eu lembro. Você bateu demais na gente lá. Verdade. Agora, eu tenho certeza, ó, essas salas modulares, quando vai colocar, com 2, 3 dias você coloca ela lá, você instala ela. Então nós vamos colocar 2 agora na Escola Municipal Castorina Bittencourt Alves, lá no Carolina Park, que vai dar um início na nossa região para ampliação dessas vagas. Nós fizemos 3 CEMEIs, aumentamos quase 600 vagas e o déficit continua existindo. Então é importante, o prefeito Iris sabe disso, ele é apaixonado por essa bandeira da questão dos centros educacionais infantis e ele está fazendo, e eu tenho certeza, acredito, confio que até em pouco espaço de tempo nós vamos zerar esse déficit e com certeza os pais, mães agradecem porque vão poder trabalhar e as crianças vão ser bem cuidadas. Atendimento médico, você acha que esse plano que agora o governo federal está implantando, Médico Brasil, é Médico Brasil, não é isso? Mais Médico Brasil, ele vai funcionar? Você acha que o município vai ser bem atendido? Olha, se vai funcionar, nós vamos saber. Mas que é preciso tomar atitudes urgentes, imediatistas com relação a isso, é indiscutível. A SEI chegou no final? Chegamos, nós descobrimos inúmeras irregularidades, distorções, atrocidades, irresponsabilidades, viu? Desperdício de dinheiro público. Mandou para o Ministério Público? Mandou para o Ministério Público. Todas as autoridades competentes, Ministério da Saúde. O que não dá para continuar, Giovanni, é ver as pessoas morrendo à míngua nas filas, não só em Goiânia, em Goiás, em todo o Brasil, e é milhões, bilhões e bilhões de reais que existem para dar uma saúde digna à população. O que vai melhorar para o goianiense? O respeito, a dignidade, a atenção que ele merece receber e que hoje não acontece. Você vai na unidade de saúde hoje, não tem médico. É isso, eu quero saber, mas... É preciso... Você com 3 médicos, você com outros 3 vereadores, vocês campearam de unidade em unidade. Eu e 6 vereadores. 6 vereadores. Nós fizemos aí Quem um são trabalho... os 6 vereadores? Era Jorge Cajuru, Elias Vaz, Paulo Daia, Cristina. doutora Cristina, Anderson Bocão e eu. Então nós fizemos um trabalho muito focado à imparcialidade, fora de bandeira partidária, fora de politicagem, de politiquice, indo nas unidades de saúde de madrugada, de dia, olhando, vendo de perto aquilo que estava errado. Eu vou dar uma apertada em você, Clécio. Vou fazer uma controvérsia aqui. Pode fazer. Fátima Mulher, heroína ou vilã? Olha, é uma cientista de uma história
uma estudiosa, uma pessoa muito qualificada, muito competente. Como gestora pública. Como gestora pública, Elovino Villan, ela não tinha tido experiência e assumiu uma responsabilidade muito grande. Quem conhece a Secretaria Municipal de Saúde sabe, é uma estrutura muito grande, muito imensa, muito cheia de vícios, cheia de situações que vêm ao longo dos anos aí, inclusive criminosas. Há pouco tempo atrás, o check-in, a máquina de emissão de check-in, você encontrava nas feiras livres, em casa de apoio de prefeituras que manda os doentes jogar aqui em Goiânia e o prefeito sequer participa da divisão das despesas. Isso tudo foram resolvidos e está sendo resolvido. Eu acredito que ela é bem intencionada. A secretária Fátima Murué, eu tenho certeza, não entrou para fazer coisa errada, para roubar ou para deixar ninguém roubar. Ela tem feito um esforço grande. Agora, naturalmente, a questão de gestão, talvez falte a ela aquela experiência que ela ainda não tem. Mas ela tem a vontade, a intenção e o prefeito... Dos vereadores que vieram aqui, eu achei que você fez a melhor leitura. Primeiro, como cientista, professora acadêmica, irrepreensível, um dos melhores nomes do estado de Goiás. Como gestora pública, altamente inexperiente. Exatamente. Foi aí aquele momento que ela não recebia vereadores, Continua etc. não recebendo. Continua não recebendo. Continua não recebendo. Né? Sem traquejo político, sem traquejo pro jogo político, não sabe dar entrevista e é um pouco inocente, inclusive, com o jogo político. Mas pouca gente sabe dos, talvez até milhões que ela economizou aí para o poder público municipal, exatamente, reestruturando e reorganizando. Eu fiz a pegadinha, mas eu já tinha a resposta já, que era exatamente a mesma impressão que eu tinha. Rapaz, vamos falar sobre segurança pública. É a nossa Guarda Civil Metropolitana. Você acha que ela está fazendo um bom trabalho? Como está o aparelhamento dela? Ela não tinha que estar um pouco melhor distribuída, não? Olha, a Guarda Civil Metropolitana... Não saiu um pouco do perfil dela, não? Ela cumpre um papel importantíssimo, que, na minha opinião, ela, às vezes, por falta de estrutura, por falta de número maior de material humano, de pessoas, ela talvez não faça aquilo que gostaria, que poderia fazer. Mas eu tenho certeza que tem feito um esforço muito grande para cumprir com o seu papel. Os problemas não param. Eles não deixam de existir. A Guarda Civil Metropolitana, ela existe para cuidar, guardar e proteger os bens públicos. Mas de um determinado tempo para cá, a Constituição permitiu que os Guarda Civil Metropolitano pudessem, inclusive, andar armado e fazer, às vezes, o papel da polícia, que não é a sua função. Nossa Guarda é boa? Em relação a outras, você tem feito alguma comparação com alguma outra metrópole? Olha, eu acredito que ela está evoluindo positivamente a cada dia. Eu respeito, confio, acredito e o que depender de mim, eu quero dar todo o apoio necessário para que a nossa Guarda Civil Metropolitana possa se estruturar e prestar um serviço cada vez melhor. Eu tenho 1 minuto para a gente encerrar. E como passa rápido, né? Clécio, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas aqui. O que você entende que é esse sentimento do goianiense, de ser goianiense na sua concepção? Olha, nasci em Goiânia, cresci aqui, me casei aqui, estou pela 5ª vez vereador dessa capital, já fui chefe do Poder Legislativo, presidente da Câmara, já fui prefeito de Goiânia. Não torce para time nenhum que é para não complicar. Não tem problema, gosto de futebol, gosto das coisas boas. Goiânia, na minha opinião, é o melhor lugar do Brasil para se viver. É uma cidade extraordinária, acolhedora, de um povo ordeiro, de um povo que tem e sempre está aí pronto para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Quem vem em Goiânia, fica, não vai embora. Por isso que aqui nós temos gente da Bahia, nós temos gente de Minas, nós temos gente de todos os pontos do Brasil. Então hoje, se você falar mal de qualquer pessoa, de qualquer estado, você está aí sujeito a levar um cascudo, porque nós temos gente de todo lugar aqui em Goiânia. Então, para mim, é a cidade extraordinariamente maravilhosa e que o que depender de mim como vereador, e quem sabe ainda se eu me tornar ainda prefeito de forma mandatária, eu já tive a oportunidade por 10 dias, eu cuidarei como a mãe cuida de um filho, como o pai cuida da família. Goiânia é a cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro hoje deixou de ser há muito tempo em função... Vou te dar só um exemplo. Todas as capitais brasileiras existem favelas, todas. Goiânia não tem favela. Você observa isso, começa por aí. Por que Goiânia não existe favela? Porque hoje o prefeito Íris, na época governador, ele enxergou essa questão. Você favela, se sente um discípulo do Íris? Eu me sinto um discípulo dele, me espelho nele, acho que é um homem que merece respeito, não é um homem qualquer, é um homem que tem 60 anos de vida pública.
política, e não tem um arranhão, não tem um processo, não tem uma coisa que o desabone, isso não é para qualquer pessoa. E tem respeito e, com certeza, a população saberá dar a resposta ano que vem. Ele vem prefeito? Penso que sim, Se ele acredito não que sim. vier? Se ele não vier prefeito, se essa for a decisão dele, que eu não acredito que aconteça, porque ele não teve tempo de fazer aquilo que tem vontade, eu me coloco como pré-candidato do meu partido, porque eu amo Goiânia e quero contribuir com Goiânia muito mais além do que eu já pude fazer. Muito obrigado pela sua presença. Senhoras e senhores, esse foi Clécio Alves, nosso vereador. Permaneça conosco. Nós vamos falar ainda muito sobre nosso estado de Goiás, sobre Goiânia e sobre política brasileira. Forte abraço, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Dando continuidade ao programa Controverso, agora nós convidamos o deputado estadual Gustavo Seba. Gustavo Seba, prazer ter você aqui no programa Controverso. Satisfação, Giovanni. Eu que agradeço a você, ao meu amigo Renato Dias, e a todos que nos acompanham aqui. Uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Renato Dias, quem é esse distinto deputado? Gustavo Seba está no exercício do 2º mandato no Palácio Alfredo Nasser de deputado estadual. Na primeira legislatura ocupou o cargo de líder da bancada do PSDB, a maior à época. No 2º mandato, ele atua na Comissão de Saúde. Além disso, é médico, iniciou a residência em dermatologia, não pôde concluir em virtude das atividades políticas, assim como é um nome projetado para as eleições de 2020 em Catalão. Tem 32 anos e é uma das estrelas da atual legislatura no Parlamento goiano. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. E hoje eu entendo que você faz parte desse sentimento de renovação da política goiana. Você, filho do nosso ilustre deputado Jardel Seba, né, que já brilhantou o programa Controverso, mas eu gostaria de começar exatamente por aí. Há uma discussão, Gustavo, já vou começar alfinetando. Há uma discussão que diz que quando você tem uma herança política, isso não se trata de renovação. Na sua expectativa, você se sente uma renovação da política ou uma continuidade política? Olha, com certeza uma renovação e total, eu até diria. E acho que, inclusive, fazendo até um adendo ao seu início, é um movimento não só em Goiás, eu acho que é um movimento que tem acontecido no país inteiro. As pessoas têm clamado por mudança, por renovação, mas uma renovação nas práticas, porque às vezes a gente vê até nomes novos, mas com práticas antigas. Então, eu acredito que isso tenha acontecido no país como um todo, acredito que eu faço parte, sim, desse movimento, tanto que é uma bandeira minha. Fui eleito por 32 anos. 32, fui eleito a primeira vez com 27 anos. Então, estou no 2º mandato ainda com essa mesma bandeira de mudança das práticas políticas. Meu pai foi deputado por 4 mandatos, foi prefeito da minha cidade natal, que é Catalão, foi governador interino, foi presidente da Assembleia por diversas vezes. Então, evidentemente que ele tem uma história política, mas aprendi bastante com ele. Mas evidentemente que ele tem uma forma de pensar, eu tenho outra, ele tem algumas práticas, eu tenho outra, e a política mudou. Né? A política de um tempo para cá ela tem mudado, tem evoluído, e as pessoas têm mudado as práticas de fazer. Então, acredito que independente de ser filho de algum político ou de não ser filho de ninguém, eu acho que eu tenho uma vantagem a mais, porque eu tenho uma grande referência, que eu tenho um aprendizado, mas para poder contribuir com a minha forma de fazer política. Gustavo, eu entendo que houve um salto geracional, tenho discutido isso muito no campo empresarial e o campo produtivo, né? Pessoas da minha geração, da geração do Renato, nós fomos mais para um lado consultivo, mais para um lado de mentoring, né? E pessoas da sua geração assumiram o comando do país, assumiram o comando tanto da produção quanto da política. O que você entende que essa nova geração de políticos da sua estipe, da sua idade, está trazendo de novidade para a política do Estado de Goiás, especificamente para a política do Estado de Goiás? Olha, eu acho que, evidentemente, a gente não pode desprezar, a gente não pode menosprezar a forma com que a construção que o nosso país teve, que o nosso Estado teve até chegar aqui,
as questões que deram certo. Evidentemente, muita coisa da prática política antiga não deu certo e talvez seja o grande problema que a gente viu no país. Sua geração tem mais coragem, tem mais transparência? Eu acredito vai direto ao assunto? Eu acredito que não só porque é a minha geração, mas eu acredito porque pela tecnologia que hoje existe, a comunicação está muito mais fácil. Então, não adianta um cara sentar nessa cadeira aqui e falar uma coisa que talvez não seja verdade. Já tá checando qualquer lá na um hora. que está ali, ele já está pondo ali no Google, ele já vê, ele já confere. Um dado que eu te falo aqui, ele vai levantar se é verdadeiro ou se não é. Então, eu acho que as práticas mudaram muito em relação a isso. Antigamente, ao não ter um acesso à informação, o que era dito pelo político era aquilo e pronto. E as pessoas tinham que engolir aquilo. Então, eu acho que essa geração ela tem a obrigação de falar com a verdade, ou ela é confrontada pela população, que hoje tem se manifestado. Então, isso tem obrigado a mudar a classe política. E as gerações novas que se adaptaram a isso, que conseguiram a começar uma prática política já entendendo o momento, têm conseguido fazer uma mudança nesse sentido. Você sente o embate de gerações dentro do parlamento? Olha, na verdade... Ou não, isso é diluído? Não, eu acho que isso acaba sendo diluído porque, na verdade, mesmo aqueles que têm tradição, nós temos deputados ali que estão ali há 4, 5, até 6 mandatos, salvo engano, mas se eles estão lá hoje, é porque eles aprenderam a se adaptar também. Porque, caso contrário, não estariam. Nós tivemos a renovação de 50% da Assembleia, nessas 2 últimas eleições, pelo menos 50%. Então, a população tem dado o recado que, se não corresponde, não vai voltar para lá. E se esses políticos, mesmo antigos, estão lá, eu acho que eles aprenderam a se adaptar com o que mudou, com as novas práticas. Agora, evidentemente, que tem muita gente nova que está lá, que chegou no oba-oba, não vou citar nome aqui, mas que chegou lá no grito, xingando, criticando os outros, e que estava lá, fica na Assembleia lá xingando, gritando, não tem produção nenhuma, e confesso que acho difícil permanecer num próximo mandato. Renato Dias. Na verdade, eu quero fazer um contraponto ao que o Giovanni Bueno e o deputado estadual do PSDB, Jardel Ceba, observaram. O Brasil, com Jair Bolsonaro, que teve uma atuação política à época da ditadura civil e militar, escreveu um artigo para a revista Veja, teve punição de cadeia de 15 dias. Em 87, foi divulgado um plano pela revista Veja em que atividades terroristas seriam atribuídas ao então capitão Jair Bolsonaro, que foi para a reserva. O Supremo Tribunal Militar o absolveu numa votação polêmica. E ele teve 2 anos de mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 28 anos de mandato no baixo clero da Câmara dos Deputados. Portanto, não é o novo, apesar de defender essa bandeira. Íris Rezende Machado, em Goiânia, eleito vereador em 1958, deputado estadual em 1960, presidente da Assembleia em 1964, prefeito de Goiânia em 1966, governador de Goiás em 82, senador da República ministro da Agricultura em 85, depois governador de Goiás em 91, senador em 94, prefeito de Goiânia em 2004, em 2008, candidato a governador em 2010, candidato a governador em 2014 e reeleito pelo 4º mandato prefeito de Goiânia em 2016, com projeto de disputar a reeleição em 2020. E o governador Ronaldo Caiado, a oligarquia Caiada, de 1909 a 1930, caiu com a Revolução de 30, de 26 de outubro, daí o aniversário da cidade, na Revolução liderada por Getúlio Vargas, que teve interventor aqui o Pedro Ludovico Teixeira. Então, nas 3 esferas de poder, não existe ruptura, o que há é continuidade. A convergência nisso... Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu acho que quando a gente fala de executivo, a gente vê às vezes alguma dificuldade, uma diferença em relação ao legislativo na eleição. É muito mais clara essa prática, essa necessidade de uma renovação no legislativo, mais fácil de ser visualizado que o executivo. Esses exemplos que você deu, Renato, eu acredito que foi uma junção de fatores. Quando você pega uma gestão antes desgastada, a gente pega a gestão do PT a nível nacional, o voto do Jair Bolsonaro foi o voto do anti-PT. Veio isso de um desgaste construído ao longo dos anos, que culminou com um discurso ao momento que a população esperava. Não é nem um voto oposicionista, não é nem um voto de oposição. Exatamente. É um voto anti-PT. Exatamente. Boto qualquer um lá, não é um voto de oposição. Exatamente. Íris Rezende veio de uma gestão também na época de um ex-prefeito que estava desgastado e que se falava muito em retomar obras, enfim.
Ronaldo Caiado, eu acho que ele vem num momento que uma gestão que muito fez pelo Estado, que foi a gestão do Marconi Perillo, que transformou o Estado, mas que chegou ao final de um ciclo. E é natural, ninguém fica no poder ad eterno. Eu acho que o ex-governador transformou o Estado, foi disparadamente o melhor governador que esse Estado já viu. Dificilmente veremos um governador como ele, porém, foi um ciclo que, em algum momento, as pessoas da minha geração não se lembram do governo antes do Marconi. Se você conversar com jovens, você lembra antes. Ele não tem nem como comparar, ele não tem nem como falar assim, olha, 20 anos, o Marconi está sendo bom nisso porque antes era ruim. Não, ele não tem com quem comparar. Agora ele vai ter com o Ronaldo Caiado. Então, eu acho que esses exemplos, Renato, são políticos tradicionais, antigos, mas que tiveram uma sucessão de fatores que contribuíram para isso, por isso estão onde estão. Essa geração que está vindo nesse momento, ela vai pegar pouca informação com a nossa geração. Antigamente, nós pegávamos muita informação com a geração anterior. Por isso que não havia muita ruptura. Eles faziam uma continuidade. A geração de agora, ela está rompendo. Ela está de olho no futuro, eles têm uma preocupação absoluta com o que eu vou ganhar, pouca coisa de idealismo. Nós éramos uma geração mais idealista, nós éramos uma geração mais utópica, e o nosso legislativo, se ele não tiver focado nisso, ele não subsistirá. É por isso que eu fiz esse questionamento. Giovanni Bueno, Gustavo Seba, deputado estadual do PSDB. O regime de recuperação fiscal aprovado pela Assembleia Legislativa, enviado pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, ele aponta necessidade de promover um equilíbrio fiscal. Qual que é a dívida do estado hoje e o que implicaria já no mercado com a possibilidade e a suspensão dos incentivos creditícios fiscais promovidos nas gestões anteriores? Concretamente, é possível que saiam empresas de Goiás para instalar as suas plantas industriais em novos estados? E se o servidor público, no caso, vai continuar com reajustes, database, a possibilidade de realização de novos concursos públicos em virtude da retração do mercado de trabalho formal? Olha, na verdade, o regime de recuperação fiscal ele é uma atrocidade para o Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional já esteve no Estado de Goiás e já disse que o Estado não se encaixa. A gente viu o exemplo do Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Foi um desastre para o Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal. O que o governador Ronaldo Caiado quer fazer? Ele, na verdade, está transferindo responsabilidades. Ele não quer acreditar a ele politicamente medidas que às vezes ele queria tomar, ele quer que o governo federal tome em nome dele, ele quer dividir funções com os municípios, que é o irmão mais pobre, o irmão mais novo, mais pobre, ele quer que assuma questões do Estado. Agora, o regime de recuperação fiscal, na verdade, a dívida do Estado, a capacidade de endividamento, todos os governos trabalham com uma projeção para diminuir dívidas, fazem empréstimos, mas com uma projeção lógica. O que o governador Ronaldo Caiado quer, e essa aprovação na Assembleia, foi um teatro. Foi um teatro, porque não muda nada aprovar essa lei na Assembleia. Ele queria apenas um subsídio para ele levar no STF, como ele fez, para poder falar, olha, eu aprovei na casa e tal, e aí conseguir, sob liminar, protelar dívidas. Então ele ganhou 6 meses, ele vai protelar dívidas que ele vai deixar de pagar. Aí, com isso aí, acredito que ele vai ganhar aí, deixar de pagar até mais de 1 bilhão. Então ele vai conseguir uma folga que ele quer, ele aumenta a capacidade de fazer novas dívidas, mas quem paga esse preço? Além também da suspensão dos incentivos, ou não? Não, na verdade, foram medidas diferentes, mas que o regime de recuperação fiscal também prevê cortes de incentivos. Agora, quem paga essa conta vai ser a população, porque o prejuízo vai ser da população. O servidor não vai poder ter reajuste, não vai poder ter concurso público novo. Ele fez uma reforma administrativa, que numa primeira fase que chegou na Assembleia, ele falou que estava cortando gasto, ele estava aumentando. Ele cortou algumas secretarias e criou várias outras. Então, na verdade, ele aumentou o custo do Estado. E aí, agora no final do semestre, ele mandou uma segunda etapa da reforma para diminuir gastos, sendo que ele foi eleito em outubro do ano passado. Então nós estamos falando aí que ele teve outubro, novembro e dezembro, que ele não era governador para planejar o governo. E aí ele ainda teve janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. E só agora, em junho e julho, que ele foi votar a reforma administrativa. Ou seja, ele está escolhendo a equipe para começar o governo ainda.
Agora, o regime de recuperação fiscal vai ser um desastre, ele está protelando dívida, ele vai aumentar a capacidade de endividamento. Então é uma bomba de efeito retardado. É jogar para frente. Vai explodir para frente. Vai jogar para frente. E isso tem os prejuízos. Como eu disse, prejuízo para a polícia militar, para os bombeiros, para as corporações de segurança, para o servidor. E a segurança é um dos motes da campanha. Exatamente. E ele ainda, com a questão dos incentivos fiscais, Renato e Giovanni, ele mandou para a Assembleia, no final do ano passado, um projeto para cortar 50% dos incentivos fiscais de todas as empresas que tinham. E isso vai praticamente inviabilizar várias cidades do estado, inclusive a minha terra natal, cidade de Catalão, porque nós temos lá a Mitsubishi, que é uma empresa do setor automobilístico extremamente importante para o estado e para Catalão. São mais de 3 mil empregos diretos que essa empresa gera. E quando ele anunciou... Bela Vista. Quando ele anunciou 50% de corte, Renato, fica inviável para essas empresas. Bela Vista, nós temos a Piracanjuba, já manifestou que vai embora. Para onde? Eles estão querendo ir para Brasília, já anunciaram que vão. Goiânia, no caso. Nós temos a Ancor, em Goiânia, que já anunciou que vai embora por causa da política, vai gastar, se não me engano, 130 milhões de reais para construir uma sede nova, para ir para Minas Gerais. Essas empresas, Renato, eles não têm uma paixão no estado. A Mitsubishi não está em Catalão só porque Catalão é uma terra de gente trabalhadora, de gente ordeira, como é. Não. Eles estão ali porque a lei de incentivo fiscal ela é uma política que existe desde a época do Leonino Caiado, que foi o primeiro governador a implementar a política de incentivo fiscal no estado. E o atual Caiado tá tirando isso. De lá para cá, todos os governadores implementaram políticas de incentivo fiscal. Todos. Então não é uma política de PSDB, de PMDB. É uma política de governo. E o Caiado está tirando, ele está indo na contramão. Essa política de Estado e o regime de recuperação fiscal deveriam ou não, na sua avaliação, incluir a privatização da Saniago, da Iquego, da Agência Brasil Central e também o desmonte com a transferência das plantas e do ônus para os municípios do VaptVupt? Olha, eu acho que, na verdade, empresas que se ela chega num ponto que ela se torna inviável para o Estado, como a Celg esteve desde a venda da Cachoeira Dourada, que foi o grande problema que foi afundando cada vez mais a Celg, num ponto onde você tira dinheiro para você usar no básico do Estado para colocar numa empresa que só afunda e aumenta a dívida, ok. Agora, esse era o caso da Celg. Não é o caso da Saniago, que é uma empresa altamente lucrativa, não é o caso da Iquego, né? Não é o caso da Iquego, não é o caso de nenhum desses outros órgãos. Da ABC. Então não existe justificativa para a privatização de nenhum desses órgãos. A não ser que seja uma necessidade de fazer um caixa rápido para o Estado, só que, ao longo prazo, um prejuízo muito grande. E o desmonte do VaptVupt? O VaptVupt já foi mandado para casa para tirar a gratificação. O governador quer que os prefeitos assumam aluguel dessas unidades. Na verdade, como eu disse, Renato, até buraco em GO, o governador propôs aos prefeitos uma parceria. A parceria, Giovanni, era assim: prefeito, você dá a massa, você dá a mão de obra, você vai fazer o tapa-buraco e a Getop vai dar o quê? Vai dar autorização para você fazer. Isso não é parceria. Gustavo, o Renato trouxe agora todo um panorama para você fazer uma análise. O resumo disso primeiro, o regime de recuperação fiscal, se ele seria negativo ou positivo. Não havia plano, não havia perspectiva. Ele fez um contingenciamento dele. Ele limitou gastos dele, ele limitou gastos pessoais, ele cortou na carne administrativamente. O cara não está fazendo isso. Ele fez uma reforma administrativa onde ele criou secretarias novas, onde ele criou cargos novos. O que ele está fazendo governo federal, eu não dou conta de pagar dívidas. Mas ninguém ocupou esses cargos, ocupou? Nós não temos informação da ocupação desses cargos. Não, mas foram criados agora. Eu sei, mas pelo contrário, nós temos informação de que a fila para ocupar é enorme e ninguém ocupa esses cargos até agora. Os aliados do Caiado estão na fila. Eu estou colocando isso para abrir a controvérsia. De que a fila dos aliados do Caiado estão chamando, inclusive, ele de traidor de pacto. Porque que não está ocupando. Mas é por incompetência de gestão que não está ocupando. Porque, na verdade, a gente pega órgãos fundamentais, como, por exemplo, na Getop, lá, tem diretorias lá que estão separadas exatamente por causa disso. Fechada, porque a mesma coisa aconteceu no governo. Mas, na verdade, não está fechada porque me parece que ele está seguindo a sequência de Iris Rezende, não? Essa torneira não está fechada, Giovanni, porque não são cargos pontuais de diretor, de chefe. Não é esse salário que vai dar diferença no caixa do Estado. Não vai ser isso. É uma política administrativa
de custos, de gestão. Olha, eu gasto tanto para fazer isso, eu gasto tanto com programa social, eu gasto tanto com aquilo, o que é prioridade e o que não é prioridade. O que o Íris fez foi, quais são as prioridades? E olha que eu sou antagônico ao governo do Íris Rezende, mas eu faço aqui um elogio que ele soube fazer uma gestão como? A minha prioridade é saúde, é educação, é serviço básico por enquanto. Isso. Quando o meu dever de casa estiver feito, eu faço o resto. Eu vou fazer o resto. E fez um contingenciamento de recursos. E ele fez o contingestamento dentro disso, mas foi uma responsabilidade dele. Mas O aí que eu o Caiado preciso, tá aí eu fazendo não é preciso, isso. mas aí eu preciso fazer aqui uma salvaguarda que eu já fiz em outros momentos. Íris se aproveitou também de algo que Paulo Garcia tinha feito, que era a CCDO, que é uma concentração, que era um conselho que tem lá dentro, onde ele faz a centralização das finanças. E isso o governo do Estado não tem ainda. Perfeito. Não é isso? Então, como o conselho como o governo do Estado não tem essa CCDO, né, que faz essa concentração ele não teria para onde ir. Mas eu quero dizer que da mesma maneira com que eu faço no Estado, por exemplo, eu não sou oposição ao Estado. Eu sou oposição ao governo Caiado. Entendo. Pela incompetência que esse governo tem se mostrado. Essa questão que a gente estava discutindo em relação exatamente a essa transferência de responsabilidade. Agora, medida boa, eu vou votar favorável. Eu vou elogiar o Caiado. E da mesma maneira em Catalão, o que for bom para a minha cidade, como eu fiz propostas, Renato, quando o governador era o Marconi, e o prefeito era o Adib, eu era deputado, eu fiz proposta de parceria. Eu tinha cheque reforma para ser feito, a prefeitura tinha que fazer o cadastro pela Secretaria de Habitação, a GEAB pagava e eu ia intermediar e levar, nós íamos entregar juntos, prefeito, secretaria a GEAB e deputado. O prefeito não quis, sai uma foto com o deputado Gustavo, política velha. Eu não tenho isso. Quem perdeu, eu tinha ganhado 1.000 cheques reforma. Eu entreguei 600 na gestão municipal anterior e tinha ainda 400 para entregar. Eu, graças a Deus, não preciso de um cheque reforma, mas 400 famílias da minha cidade deixaram de receber por uma birra política. Esse programa ele vai ficar disponível num link do programa Controverso, né? E hoje tivemos aqui você, deputado estadual Gustavo Seba. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Eu que agradeço, Giovanni, obrigado pela Deixar a oportunidade. sua consideração. Eu agradeço, Renato, satisfação. Lembrando que o Gustavo Seba tem um coração dividido entre o Flamengo, Vila Nova e o craque. Verdade, verdade. E esse rapaz aqui tem responsabilidade nisso. Sempre fui torcedor do craque, mas assisti também muito jogo do Vila, porque esse flamenguista junto aqui com o Vila Novense aqui me levava. Eu nunca consegui levar seu amigo, meu sobrinho Renato, Renato Rodovalho, ele sempre teve briga comigo, ele com o craque e eu com o meu Vila Nova. Né? Não, mas aí nesse ponto eu vou brigar com o senhor também, porque aí eu vou ter que comer o craque, porque não tem jeito, viu? Mas não sobra nem um pedacinho do Vila Nova no coração? Quando for Vila e Goiás, sim. Quando for Vila e outro jogo, mas quando for o craque, não. O craque é 100%. Mas eu quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição para a gente poder vir dialogar sobre o Estado, sobre os municípios, é um prazer, agradeço muito a oportunidade. E quem quiser nos acompanhar também nas nossas redes sociais, pode seguir a gente lá no Facebook, é Gustavo Seba, no Instagram. Nosso trabalho está à disposição para dúvidas, críticas e sugestões dos nossos internautas e telespectadores. Você está no programa Controverso, está no lugar certo, fique conosco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Chegamos agora no terceiro bloco do programa Controverso e para continuar falando sobre política goiana, política nacional, convidamos Isaura Lemos. Isaura, que prazer ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda. Eu que fico feliz por essa oportunidade de estar com vocês, de estar com o público em geral, conversando sobre política. Renato Dias apresenta esse ícone da política goiana para nós. Telespectadores do programa Controverso, Fonte TV, Canal 5.1, Isaura Lemos, ativista estudantil em 1968, ingressou na Ação Popular, que era o braço político de resistência à ditadura civil e militar, que havia sido instalado em 31 de março, 1º e 2 de abril de 1964. Começou uma militância clandestina com Eulerivo Vieira, sobreviveu
a repressão no sertão da Bahia, depois radicou-se no Acre, mudou-se para São Paulo, casou-se 3 vezes com o mesmo marido para fugir da repressão. História contada em um documentário belíssimo, Histórias da BR, que a EBC transmitiu em cadeia nacional e na afiliada da TV Cultura. Isaura Lemos foi eleita deputada estadual por 5 mandatos e, além disso, é atual presidente do Partido Comunista do Brasil, seção de Goiás, legenda fundada em 1962 e herdeira do PCB, do PCdoB, fundado em 25 de março de 1922 por 9 operários em Niterói, Rio de Janeiro. É casada com Eulerio Vieira, ex-vereador em Goiânia, atual secretário de Formação Política do PCdoB, mãe da vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB em Goiânia, da cantora Maíra Lemos, um ícone da música popular brasileira no Brasil e na América Latina, e da doutora em filosofia política, Júlia Lemos Vieira. Essa é a personagem do Controverso de hoje. E aí, telespectador, por que nós trouxemos Isaura Lemos? Eu, particularmente, sou pastor evangélico, eu, particularmente, sou um homem de família, casado há 25 anos com a mesma mulher, de uma família altamente conservadora, uma família altamente católica, também com pessoas espíritas, que valorizam extremamente a família. Eu tenho aqui uma mulher casada, com o mesmo marido, mãe de 3 filhas, comunista. Isaura, você está aqui nesses próximos minutos para conversar um pouco sobre isso. Eu conheci você e seu esposo quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e vocês no movimento, não no movimento político, mas no movimento habitacional. Isso. Levando casa própria e vocês eram símbolo de moradia. Exato. Símbolo de moradia. Eu pergunto, como é que você é comunista? Comunista. Como que você e seu marido e pessoas como vocês saem da mente popular das pessoas, de um estereótipo de libertação, um estereótipo de heroísmo, e passam em 2019, não a sua pessoa, não Sim. Você, a mulher que eu estou olhando, e passam, se por acaso nós começarmos a defender, para um estereótipo agressivo, como se fosse quase que uma doença, uma praga ou algo ruim. Como que isso aconteceu? Você consegue explicar? Eu consigo. Eu sou de uma família de 14 filhos. E desculpa te falar. Sim. E é importantíssimo mostrar que você é esposa, mãe, avó, mulher. Isso, exatamente. Né? Porque parece que as pessoas perderam essa noção, não é? Exatamente. Eu sou de uma família de 14 filhos, da mesma mãe. Altamente produtiva. Da mesma mãe, né? Minha mãe teve 14 filhos, eu sou a 11ª filha. O meu irmão mais velho, o primeiro, era padre da Igreja Católica. Minha mãe extremamente religiosa. Inclusive, na época, não fazia prevenção de gravidez justamente por ser radicalmente defensora, né, da Igreja Católica, de todos os seus preceitos. E fui criada em formação cristã, né? E por isso mesmo, ao ver a ideologia do bem comum, porque a palavra comunista, justamente as elites procuraram desfigurar essa palavra, assim como desfiguraram o cristianismo, né? Achando, na época, que o cristianismo, na época, era tido também como revolucionário, né? Então, nós temos valores de família, de lutar para que as famílias possam resgatar os valores que nós vemos hoje dentro do sistema capitalista jogados. Tatiana é casada. Na lata do lixo. A Tatiana é casada com o mesmo marido desde há muitos anos, a Maíra casada, a Júlia casada, todas nós vivemos em comunidade. Ou seja, você é a negação de todo o arquétipo
que se tem do comunista que as pessoas têm Mas, pregado. na verdade, é uma imagem invertida da realidade. O que o Karl Marx escreveu em A Ideologia Alemã, a ideologia é uma imagem invertida da realidade. O comunista não é aquele que come criancinhas. O comunista e o cristão têm algo em comum, que é a construção de uma sociedade Mas é isso que eu estou querendo. humana. É isso que eu estou querendo deputada. expor. Exatamente. Deputada, É isso, continua. deputada. Tem fundamento? Não tem fundamento, é um estereótipo, é uma agressão muito grande, mas que nós temos levado, através do nosso exemplo de vida e de vários outros companheiros, que nós somos hoje o cristianismo de antigamente. Não só nós do Partido Comunista, mas vários evangélicos, católicos, espíritas, tem aquele espírito cristão da solidariedade, da fraternidade. Daí a luta pela né? casa própria. As próprias religiões africanas, né? As próprias religiões africanas, todas elas têm pessoas que têm esse espírito de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Então, nós não podemos nos diferenciar, nós não podemos nos agredir, pelo contrário, nós temos que unir os bons, né? Unir aqueles que querem o bem comum. Aonde foi que houve a guinada? Você acha que é... Renato Dias, eu vou fazer essa pergunta para o Renato Dias e aí eu te entrego a bola para você conduzir, Renato. Você acha que em algum momento isso foi planejado para tentar desfigurar o movimento socialista, o movimento comunista, Renato? O movimento socialista é do século XIX, no mundo. Ele atravessou o século XX, erros foram cometidos, mas na disputa de blocos de poder, de modelos econômicos, estereótipos, arquétipos, e, na verdade, imagens invertidas da realidade foram edificadas, e isso não chegou ao Brasil em 2019, que o tal grau de polarização entre Flamengo, Fluminense, Vila Nova e Goiás, nas redes sociais, entorpece a mente das pessoas e elas não veem a realidade tal como ela é. Não sei se a deputada estadual, ex-deputada estadual Isaura Lemos concorda com essa... Concordo, houve toda uma deturpação. Mas o que é importante a gente tratar hoje, né? Que nós temos que fazer com que esse sentimento que nos une, de querer mudanças, de querer justiça social, ele expresse nas ações. Né? Porque ficar discutindo pensamento sem ver quem está atuando, por exemplo, nós, Renato, nós começamos lá em 80, e depois, antes disso, na vida clandestina, na luta pela liberdade, mas a partir de 80, aqui no estado de Goiás, com o movimento contra a caristia. Não sei se vocês lembram. Lembro, lógico. Um movimento que lutou por caminhões de alimentos da Conab nos bairros, vendendo cestas básicas a preços mais justos. E hoje nós vamos retomar esse movimento. O movimento contra a caristia e depois o movimento pela casa própria. Pela casa própria. Por que nós vamos retomar? Porque o déficit de Goiás é alto de moradias? Altíssimo, continua altíssimo. As pessoas pegando o seu mísero salário para pagar mais da metade de aluguel, com o restante não consegue nem comprar alimentação para o restante dos dias do mês. Temos visto situações de fome, de miséria, e nós chamamos a todos para ajudar nesse grande movimento que nós vamos lançar de solidariedade. Presidente, o IBGE aponta a existência de 6,1 milhões de déficit de moradias, ou seja, e além disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou um contingenciamento nos recursos destinados ao Minha Casa Minha Vida e alega, inclusive, a possibilidade de alugar as casas que poderiam ser transferidas a preços populares. Qual a sua análise? Isso é o retrocesso, porque enquanto estava se construindo casas, movimentando a indústria da construção civil, aumentando emprego e renda para milhões de trabalhadores da construção civil, e construindo casas para quem não pode pagar mais do que 5%, 10% do salário numa prestação, onde a pessoa ia ter a sua casa, porque a pessoa ela quer ter a sua casa.
né? Ali, qualquer coisa que acontecer, os seus filhos estão seguros. Então, esse trabalho na área de moradia, na área de hoje atender os desempregados que estão passando fome. Nós temos visto movimentos espontâneos surgirem nas periferias das cidades contra a fome. Voltou a fome. Então, esse retrocesso vem de quê? De um governo que está fazendo um trabalho a favor dos bancos, uma reforma da Previdência favorável aos bancos, porque... A senhora é contra a reforma da Previdência? Com certeza, 80%, e o deputado Rubens Ottoni, que é um grande deputado federal, o deputado Elias Vaz, que votou, tanto ele como o Rubens Ottoni, como a Flávia, a deputada Flávia, votaram contra essa reforma, porque 80% dessa economia que o governo diz estar fazendo é em cima dos trabalhadores mais humildes. Não é em cima dos grandes salários. O regime de capitalização que Paulo Guedes pretende implementar? É colocar para os bancos, eu ter um contato, eu quero me aposentar, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que fazer uma prestação ao banco para ele juntar esse dinheiro para depois me devolver um mísero salário, sendo que em 20 anos, se eu fizer essa contribuição ao banco, eu teria direito a R$1 milhão. Eu teria direito a R$1 milhão. Eles vão me pagar um salário. Isaura Lemos. Né? Então, quer dizer, a reforma é contra o povo. O desemprego é contra o povo e é o que está havendo, não está havendo reação da economia. O corte linear dos recursos e o contingenciamento efetuado pelo Ministério da Educação para as universidades públicas do ensino básico e fundamental. Isso vai dar mais ainda condições para que o Brasil não se desenvolva e não retome o caminho do desenvolvimento. Quando você corta na educação, você corta na ciência e tecnologia, um país como o nosso, um país riquíssimo, um país de grandes possibilidades, sem ciência e tecnologia, vira um mero exportador, né, de commodities, de grãos, de matérias-primas, sem elaboração nenhuma. Isaura, essa guinada de relacionamento voltada e focada para os Estados Unidos. Como é que você percebe isso? Retrocesso, porque nós estávamos nos unindo com países em desenvolvimento, como a China, a Índia, a África, a Rússia, e nos contrapondo aos interesses dos países ricos. É bom lembrar que nós estávamos nos fortalecendo com os BRICS, o Mercosul, e liderando a América Latina e os países mais frágeis, africanos. Né? Nos contrapondo com força lá no... Estabelecendo relações multilaterais e comerciais. Exatamente. As relações multilaterais onde nós somos fortes, economicamente, né, com países mais frágeis. Economicamente e de favoráveis. pau a pau com as BRICS, Isso. deixando os Estados Unidos meio que de lado. Economicamente, vendo friamente, nós estávamos pensando nos nossos interesses. Você acha que foi isso? Foi essa posição, deixar a ALCA de lado, deixar a América deixar os Estados Unidos de lado, para falar diretamente com a China, Rússia, né? Isso mudou a Você acha que foi isso? Você acha que foi isso que interferiu? Mudou, e eu fiquei com receio quando eu vi a descoberta do pré-sal, a construção dos BRICS. Você acha que houve um lawfare? Eu falei, o Brasil tá ficando com a cabeça muito erguida. O pré-sal pode ter motivado. Os países ricos, os Estados Unidos vêm para cortar. Você acha que o Lula foi um pouco inocente nessa jogada? Acho que ele subiu a bola um pouco demais? Não, ele tinha que realmente fazer isso, unir com esses países. Ele foi um dos mentores dos BRICS, porém, não dependia só do Lula. Dependia de uma conjuntura nacional onde as elites brasileiras tivessem um projeto nacional, o que demonstrou que não tem. As elites brasileiras, porque todo país... Tem os entreguistas, aqueles que não pensam no país, mas tem um segmento que pensa no país como um país, um amor ao país. E não quiseram fortalecer. 2 minutos para encerrar, mas eu vou deixar que o Renato faça a última pergunta. Eu vou fazer a penúltima, o Renato vai fazer a última. Penúltima. Toda vez que nós vamos discutir com a esquerda, para poder tentar... discutir com as pessoas da direita ou as pessoas que são contrários à esquerda, é difícil argumentar
E eu noto porque eles querem sempre colocar o dedo na ferida dos erros que o governo do PT, a esquerda liderada pelo PT, cometeu e que são claros aí de tudo aquilo que foi revelado, inclusive escancarado. Não faltou uma meia-culpa, não faltou dizer, não, eu errei aqui, aqui, aqui. No campo dos valores nacionais. Aqui, aqui, aqui. Na economia, aqui, aqui, aqui. E em relação ao combate à corrupção, aqui, aqui, aqui. Não faltou essa leitura, não? Faltou. Não faltou assumir isso? Faltou isso ser melhor divulgado, porque eu vi vários dirigentes do PT fazer essa meia-culpa, inclusive recentemente. Eu não vi. Eu posso enviar o Gilberto Carvalho fazendo, o próprio Lula revendo, o próprio Haddad revendo. Porém... Se você mandar, eu faço questão de publicar. Eu vou enviar. Porém, o governo do PT não caiu pelos erros, e sim pelos acertos. Bom, pode ser, mas... Né? Agora, os erros nos mostra que nós realmente temos que aperfeiçoar, né? Toda uma forma cultural de ter um governo. Não pode um governo de esquerda querer cometer e querer atuar da mesma forma dos governos das elites. Ninguém vai querer ouvir Gilberto Carvalho. Claro. Ninguém. O pessoal que quer ouvir é Gleisi Hoffmann, Lula. O pessoal que vai falar, não, eu errei. Aqui, aqui e aqui. Agora mesmo... Assumiu, aí pode bater no resto. Isso. Tudo bem, tem que assumir Lindeberg-Faria. Onde errou, Isso. por que errou, onde errou e dizer, não vamos cometer mais erro. Mas... Enquanto não fizer isso, vai ficar os difícil. banqueiros não querem saber isso. O que está sendo feito é o desmonte da economia nacional. Ao lado de uma Odebrecht que está sendo destruída, vem uma multinacional com os mesmos erros, as mesmas formas de atuação, comprando deputados, investindo na corrupção. E nós temos vendo aí, inclusive... lideradas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Também, é a sua última pergunta, porque o tempo acabou. Então faça a última pergunta. Eu queria que a senhora emendasse a morte de Marielle Franco, o feminicídio em Goiás e a bandeira de Lula livre. A senhora defende essas três plataformas? Claro, a Marielle foi uma vítima por pensar a favor do povo, lutar a favor do povo, contra as milícias, contra a corrupção ali nas comunidades. Então, ela é uma vítima, né? E até hoje não foi esclarecido, é uma plataforma importante. O feminicídio, então, é uma coisa que dói a cada vez que a gente, né, vê um fato desse tipo. E a questão do Lula livre é uma bandeira democrática, né? Agora, essa questão que nós temos que perceber é que o Brasil está sendo devorado, né, por forças internacionais capitaneadas pelos Estados Unidos para sermos de volta uma mera colônia. E nós brasileiros não podemos aceitar isso, nós temos que erguer a cabeça. Aqueles que são progressistas, nacionalistas, defender os interesses do nosso país. E essa foi a contundente, forte, firme participação da nossa deputada, nossa permanente deputada, presidente do PCdoB, deputada Isaura Lemos. Olha, que prazer, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, espero vir mais vezes para nós conversarmos sobre Goiânia, sobre Goiás. Não, você volta para falarmos especificamente sobre Goiânia e Goiás. Tá ótimo. Renato Dias, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Giovanni Bueno, Isaura Lemos, com entrevista exclusiva e explosiva. E com você, estamos nós do Controverso. Até o nosso próximo encontro.